Graça e paz para todos. Meus amados e ouvintes da palavra do Senhor, vamos meditar nesta manhã em um texto que está no livro de 1 de Reis, no capítulo 18, apenas 2 versículos, diz assim a palavra de Deus. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo-o, ele prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Meus amados, eu li aqui um texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido, muito pregado nas igrejas, que fala a respeito do profeta Elias, fala a respeito de Obadias, fala também a respeito de Jezabel e a respeito de Acabe. Amém? E sempre quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu sempre gosto de dar um título às minhas mensagens. E a mensagem desta manhã tem um título, e este título é: Quando Deus esconde, ninguém acha. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Salles, por que é que Deus esconde alguém e ninguém acha? Sabe por quê, meus amados? Porque a pessoa, ela está escondida debaixo da sombra do Onipotente. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, os teus inimigos não vai te achar, não vai te encontrar, porque Deus, ele cega os teus inimigos para que eles não venham fazer nada contra você, porque você está escondido debaixo da sombra do Onipotente. Você pode observar direitinho que às vezes o inimigo, ele está bem pertinho da gente e ele não consegue nos ver. Ele não consegue, meus amados, nos encontrar. É porque você está ali, protegido. Deus ali coloca ali, meus amados, ali uma cegueira nos inimigos. Aí ele não consegue nos ver. Eu me lembro que uma certa vez eu ia trabalhar, era mais ou menos às 5h40 da manhã. Quando eu cheguei no sinal, o sinal estava aberto, amém? Para que os carros ali passassem. Tinha 2 pessoas ali, 2 rapazes ali no sinal, esperando o sinal fechar, para que eles também pudessem passar. Só que esses 2 homens que estavam ali, aqueles 2 rapazes, eram 2 ladrões, e eu não sabia. E quando o sinal abriu, eles não saíram ali do sinal, e eu passei bem pertinho dele, olha aí. Quando eu chego lá na frente, ali no posto, porque tem um posto bem pertinho do sinal, esses rapazes passaram correndo com uma bolsa nas costas. E quando eu olhei para trás, lá no sinal, tinha um rapaz que estava com a mão ensanguentada, ele estava no carro. Aqueles 2 ladrões ali, quando aquele sinal fechou, eles foram ali naquele rapaz que estava no carro ali, uma faca ali ainda puxaram a bolsa do rapaz que estava no carro ali, que provavelmente estava no banco do carro, e ainda deram um golpe na mão do rapaz. E olha só, e na hora que eu passei o sinal, os 2 rapazes estavam bem ali, eu passei pertinho deles e eles não fizeram nada comigo. Por quê, irmão? Porque Deus cegou aqueles 2 ladrões para que não fizessem nada comigo. É justamente isso que eu acabei de dizer, que Deus cega os nossos inimigos para que eles não nos vejam. Amém? Porque a gente está escondido debaixo da sombra do Onipotente. Dentro desta mensagem você vai ver essa realidade. Amém? E a palavra de Deus nos fala, irmão, que o Senhor, ele colocou Obadias no caminho do profeta Elias. Se você me perguntar, diácono Salles, por que é que Deus coloca alguém no nosso caminho? É justamente para que as coisas, elas voltem tudo para o seu devido lugar. Aí você pode me perguntar, quem era Obadias? Obadias, meus amados,
Ele era mordomo do rei Acabe. Obadias, ele trabalhava no palácio do rei Acabe, ele cuidava dos tesouros do rei Acabe. E olha que Obadias, ele era um servo de Deus. Mas esse Obadias, ele tinha, meus amados, temor ao Senhor. Ele estava ali naquele palácio, fazendo tudo que Acabe pedia, até porque ele trabalhava para Acabe. Obadias tinha que exercer a sua função, tinha que cumprir ali as suas tarefas, mas Obadias, ele temia a Deus. E é justamente isso que faz a diferença entre um homem de Deus e uma mulher de Deus. É você ter o temor a Deus. Era por isso, meus amados, que Deus abençoava muito Jó. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jó, no capítulo 1, e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Olha aí, porque é que Deus abençoava Jó grandemente. Jó tinha muitas ovelhas, muitos gados. Jó era um homem que também ajudava as pessoas ali. Então, Jó, ele tinha essa qualidade. Jó, ele também temia ao Senhor. E Deus, meus amados, colocou Obadias ali, foi justamente para que Obadias fizesse a diferença. E você vai ver que Obadias fez a diferença, porque este Obadias, ele foi aquele homem que escondeu 100 profetas de 50 em 50 dentro de uma caverna e sustentou esses profetas a pão e água, por causa da perseguição, porque Jezabel estava perseguindo os profetas para matar. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como foi que Obadias, ele conseguiu esconder aqueles profetas ali dentro daquela caverna e sustentar eles a pão e água? Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, ele deu condição para Obadias sustentar aqueles profetas. Porque quando você lê aqui a história de Obadias, você vai ver que Obadias trabalhava para Acabe. E com certeza Obadias, ele era bem remunerado, ele recebia muito bem para exercer aquela função. E Obadias tirou do seu bolso, amém, para sustentar aqueles profetas, porque Deus deu a Obadias condição. E aqui já tem uma revelação. Quando Deus, ele te der uma grande bênção, quando você estiver de posse de vitória, Deus der a você muita condição ali, uma condição financeira boa para você, não se esqueça de dar a mão para o seu irmão. Às vezes o seu irmão está ali, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro. Você não tem condição? Deus não lhe deu uma bênção grande financeiramente? Ajude seu irmão, meus amados. Custa nada você tirar do seu bolso para ajudar. Foi isso que Obadias fez. Deus deu condição a ele, porque se Deus não desse condição a Obadias não fazia nada, aqueles profetas iam morrer ali dentro daquela caverna. E olhe como Deus ele é grande, como Deus ele é poderoso. Deus usou Obadias para que aqueles profetas ele não morresse. Amém? O que foi que eu disse a você no começo da mensagem? Que quando Deus esconde, ninguém acha. Olha que Jezabel estava procurando aqueles profetas para matar. Aí Deus usa agora Obadias para que Obadias escondesse aqueles profetas ali dentro daquela caverna. Aí o Salmo 27 e no versículo 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Olha aí, irmão, o que é que o Salmo diz? O que é que o salmista diz? Que no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. E quando você se esconde no tabernáculo, num pavilhão do oculto de Deus, ninguém consegue achar. Aí lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, a parte B, diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é revelação de Deus. Saiba de uma coisa, que você
não está na presença de Deus de qualquer jeito, não. Se você está na presença de Deus, é porque Deus tem um plano na tua vida. E se Deus tem um plano na tua vida, o inimigo não vai chegar para botar as patas em cima de você, não. Epa, não é assim, não. Tem um anjo ali lhe protegendo. Amém? Deus está ali, é como general de guerra ali, escondendo você. Não é verdade? E Obadias, ele abriu mão ali do seu conforto ali, para justamente esconder esses profetas, para que Jezabel ali, meus amados, não fizesse nada com eles. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, para que você possa entender por que foi que aqui Jezabel começou agora a perseguir esse profeta para querer matar. A Bíblia vai dizer, agora eu vou entrar na profundidade da mensagem, que o profeta Elias, por ordem de Deus, ele tinha profetizado ali ao rei Acabe que não iria chover num período de 3 anos e 6 meses, segundo a sua palavra. Deus usou ali Elias para ir até adiante ali daquele rei Acabe. Amém? E a palavra de Deus nos fala que Acabe não gostou daquela profecia e começou aquela perseguição. Eita Deus! Aí, meus amados, Deus esconde o profeta ali no ribeiro de Querite. O profeta passa muitos dias ali e a Bíblia vai dizer que o ribeiro secou. Olha só, o profeta tinha profetizado e o próprio profeta que tinha profetizado que iria ter uma grande seca, que não ia chover durante 3 anos e 6 meses, o profeta também passou por essa situação. Mas só que Deus, ele não deixou o profeta morrer de fome. Deus não deixou o profeta Elias ficar sem tomar água. Deus deu ali uma providência ali para o profeta Elias. Deus usou ali a sua providência. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que os filhos dos leões, eles sentem fome e sede, mas aquele que serve a Deus, ele não sente falta de nada. E Deus ali alimentou o profeta com água, ali os covos, ali no ribeiro de Querite, trazia ali comida para Elias, trazia carne para Elias, e a Bíblia vai dizer que o ribeiro secou. Elias foi ali para a casa daquela viúva ali, de Sarepta. A Bíblia vai dizer que Deus ali já tinha ordenado aquela viúva, e depois que o profeta ali se alimenta, ele sai daquele lugar ali, e Jezabel começou a perseguição. Foi por isso que ela começou agora a perseguir os profetas, para matar todos os profetas. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que chegou o dia de Deus colocar justamente Obadias no caminho de Acabe, para que as coisas voltassem tudo ao seu devido lugar. Olha só como foi que Deus fez. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele chamou Obadias porque ele não queria ver o seu gado morrer, não queria ver a sua mula morrer, nem os cavalos ali morrer. Então, para não sacrificar ali aqueles animais, Acabe chamou Obadias para que ele fosse procurar água para esses animais. Então, foi o que ele fez. Ele disse: olha, Obadias, tu vai por tal caminho e eu vou por tal caminho. E ali eles se dividiram, cada um foi ali num caminho ali diferente. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que quando Obadias estava ali naquele caminho ali sozinho, diz o texto que ele se encontra com o profeta Elias. Olha aí, como eu li aqui no capítulo 18, versículo 7, que diz: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Olha aí. E disse ele, Elias dizendo para Obadias: eu sou. Vai e dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. E Obadias, meus amados, ele temeu por sua vida, porque se ele voltasse, inclusive teve até um diálogo ali com o profeta Elias, porque se ele voltasse ali para Acabe
e dissesse que viu Elias em tal caminho, e Acabe chegasse ali e não encontrasse Obadias, Acabe iria mandar matar Obadias, dizer que Obadias estava mentindo. Então, Obadias, ele começou ali a temer, ele não queria ir dizer para Acabe que tinha visto ali. Isso aqui está no texto, meus amados. Amém? Mas Elias ali convenceu, aí ele disse: olha, vai e dize a teu Senhor que Elias, ele está aqui, irmão, porque Elias, ele tinha a autoridade de Deus. Amém? Ele tinha a autoridade de Deus, ele não tinha medo de Acabe, não tinha medo ali de Jezabel. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados, que como Obadias ele era um servo de Deus obediente, como ele era um servo de Deus que tinha temor a Deus, ele voltou, disse para Acabe que tinha encontrado o profeta Elias. Acabe ele vai, se encontra com Elias, e ali, meus amados, quando Acabe se encontra com Elias, chamou ele de perturbador, disse: és tu perturbador de Israel. E ali houve um desafio, amém? Porque Elias ali desafiou ali aqueles profetas de Acabe, fez um desafio ali, para que eles fossem ali no Monte Carmelo, amém? E nós sabemos que aquele desafio que houve no Monte Carmelo ali, Elias venceu aquele desafio porque Deus ali estava com Elias, amém? Aí o que eu quero dizer para você dentro dessa mensagem, para concluir essa mensagem, que essa mensagem é muito forte, é justamente tudo aquilo que eu falei no início da mensagem, amém? Porque Deus, ele sempre coloca alguém no nosso caminho para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Por quê? Porque através daquele encontro que Elias teve com Acabe e fez aquele desafio, aqueles profetas que estavam escondidos dentro da caverna, eles tiveram que sair. Depois daquele desafio, depois que Elias venceu ali aqueles profetas de Baal, os profetas que estavam escondidos, meus amados, eles saíram daquela caverna. Eles não podiam mais estar ali. Deus fez a sua parte. Como eu acabei de falar aqui, que é justamente que é o título da mensagem, que quando Deus esconde ninguém acha. Um dia eles tiveram que sair da caverna. A gente sabe, meus amados, que existe caverna que Deus nos coloca para nos proteger dos nossos inimigos. Mas tem caverna que o crente entra por conta própria. Quando eu digo que o crente entra na caverna por conta própria, é aquele tipo de crente, meus amados, que sai da presença de Deus, não vem mais para a igreja, não quer mais fazer a vontade de Deus, não quer mais servir a Deus, fica ali dentro de casa escondido, sem querer fazer a obra. É o crente entrar, meus amados, dentro da caverna por conta própria. E Deus não quer eu e você dentro da caverna, não. A gente tem que sair da caverna, a gente tem que fazer a obra de Deus. A gente tem que pregar a palavra, tem que louvar, tem que adorar a Deus, tem que fazer a sua vontade. E chegou o tempo daqueles profetas, eles saírem de dentro daquela caverna. Porque Deus, através do profeta Elias, Deus usou aquele profeta Elias com muita autoridade para vencer aqueles profetas de Baal. Aqueles profetas de Elias que se levantou contra um servo de Deus. Amém? E depois que Elias teve ali aquele encontro com Obadias, que Acabe chegou ali e se encontrou com ele, meus amados, fez aquele desafio, pronto, acabou-se. Deus entrou na história ali. Deus já estava há muito tempo na história do profeta Elias. Só faltava só aquele tempo ali, de ter ali aquele desafio, para que as coisas tudo voltassem ao normal e aqueles profetas que estavam escondidos, aqueles 100 profetas que estavam ali, saíssem daquela caverna. Deus é maravilhoso, irmão. Deus sabe como trabalhar. O trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Deus tem os seus desígnios. Deus sabe como nos dar o livramento. Amém? Então que fique esta mensagem para o teu coração nesta manhã,
e que Deus continue cada vez mais nos abençoando. Amém?